Opa, e aí? Meu nome é Max, falo de finanças na internet, no YouTube, no TikTok e no Instagram. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto do descontrole, né, financeiro nas famílias e na nossa vida, né? Dentro dos maiores problemas do descontrole financeiro, eu citei ali os 10 principais que eu acredito que são os que mais atrapalham ali a nossa vida e atrapalham da gente poder viver melhor se a gente tiver um planejamento financeiro mais adequado, né? Em primeiro ali eu estou falando que 80% das famílias hoje no Brasil, eles se encontram em dívida. Tem algum tipo de dívida, e isso é comum, né? Porque a gente prefere adiantar vontades do que aguardar o momento que nós tenhamos já aquele dinheiro, né? Porque montar uma reserva ela dá trabalho e você precisa esperar para que aquele desejo ele seja cumprido, né? Então a gente não quer esperar, a gente não sabe se vai morrer amanhã, então todo mundo fala, bom, vamos viver hoje, mas a realidade é que a gente está sempre correndo atrás daquela coisa que a gente precisa, que é a reserva, que é a questão de você se planejar e você garantir um pouco do seu futuro, né? Porque nós não vamos morrer amanhã. E ainda que morramos amanhã, a nossa família ela vai continuar, né? Então, o ideal seria a gente poder ter algum tipo de reserva, né? Inadimplência. 30% das contas hoje, elas são pagas com inadimplência. Elas são pagas após o vencimento. Então, o que isso acarreta? Além de você ter que pagar juros, e juros que não são baixos, o mínimo que a gente vê aí nas multas das contas de consumo são 2% ao mês e mais um e pouco de TR, alguma coisa assim. Então, não são baixos, né? Se a gente colocar em comparação com a poupança ali, que a gente recebe 0,5% de retorno, então não vale a pena a gente atrasar. Se 30% das contas são pagas em atraso, a gente está dizendo ali que quase um terço, de um em cada 3 pessoas acabam pagando em atraso uma conta. Então, o que isso representa? Por exemplo, num condomínio onde eu moro, se um terço das pessoas não pagam, nós temos 3 prédios aqui. Então, um dos prédios não paga, aqueles outros 2 eles vão ter que pagar de alguma maneira, porque as contas elas continuam chegando. Então, é esse o impacto. Então, às vezes a gente não percebe o impacto na nossa vida, mas acaba impactando também na vida do outro, né? Contas não fecham. 73% das famílias as contas não fecham. Por quê? Porque ou não estão ganhando o suficiente, ou a renda ainda não é suficiente, precisam buscar outras formas de renda, ou precisam se adequar, né? Precisam realizar um planejamento ali para que eles realmente possam cortar ali o que é possível, né? O que é supérfluo, ou que de repente seja possível de corte, para que as contas possam fechar, para que a gente possa viver melhor, né? De certa maneira. Planejamento, 44% não tem planejamento. Eu acho que esse número é muito maior, né? Eu peguei uma pesquisa aí da internet, mas eu, de verdade, pelo que eu conheço, assim, eu convivo há muito tempo, né? E trabalho em finanças e dou aula de finanças há muitos anos, então eu acredito que esse número chegue ali beirando uns 80%, mas vamos ser otimistas, né? E dizer que 44% das pessoas hoje ainda não tem planejamento, o que é uma coisa muito fácil de fazer. Hoje a gente tem internet, tem ferramentas aí, tem informação. Eu mesmo dou curso, ensino e aplico e dou suporte também para as pessoas para poderem se planejarem financeiramente, né? 52% das famílias não tem reserva, não tem nenhum tipo de reserva. Então, furou um pneu, putz, é um problema. Acabou um gás, nossa, é um problema. Acabei esquecendo de pagar uma conta no mês passado e essa conta chegou hoje, nossa, é um problema. Material escolar no começo do ano, problemaço. IPVA, IPTU, problemaço. Por quê? Porque elas não têm uma reserva. E isso é preciso, né? Como que a gente faz para ter uma reserva? Cara, você se paga antes, como eu coloquei em alguns outros posts ali. O seu investimento ele vai ter que ser pago antes de qualquer outra coisa. Então você recebe ali, sei lá, que seja R$ 1.500, você
coloca 50% ali em investimentos. Hoje não é possível colocar 10% ganhando R$ 1.500. Então, a gente vai galgando, vai procurando fazer alguns outros cursos, continua procurando emprego, sei lá, faz alguma outra coisa que possa complementar a sua renda, né? Saúde mental. 84% das pessoas reclamam que a falta de planejamento financeiro causa uma falta de saúde mental, uma dificuldade na saúde mental. Isso é real, né? Você vai se sentir bem com dívida? Tem pessoas que dormem bem e a gente fala lá, tudo que eu quero é colocar a cabeça no travesseiro. E essa é uma realidade, né? E fica difícil quando a gente está devendo alguma coisa e a gente não tem o planejamento suficiente para ter uma ideia de quando aquela dívida, né, ela vai ter fim. Então, é por isso que é tão importante a gente perseguir a questão de se planejar financeiramente. Ansiedade e sono. 70% relatam que atrapalham o sono e causam ansiedade, né, essas dívidas. E, para mim, não tem como não ser uma realidade. Acho que faz sentido. Baixa produtividade. Mais de metade, mais de 50% das pessoas, elas percebem que elas acabam sendo um pouco menos produtivas, né? Porque aquilo vai causando uma frustração, vai causando um desgosto, vai causando uma tensão, né? Então você acaba realmente tendo um pouco menos de produtividade do que você poderia, porque você está vivendo ali uma situação que te deixa tenso, né? Um estresse, né? E além de todo esse estresse, a última coisa, e para mim não a menos importante, né? A questão das separações e baixa autoestima que a falta de planejamento causa. Por quê? Existem muitos casos de famílias que acabam se separando, de casais que acabam se separando justamente por falta de planejamento ou por dificuldades ali. O cara tá casado ali, mas ele acaba ficando desempregado e ele acaba se separando em alguns meses ali, justamente porque teve a falta de planejamento, não teve uma reserva, não teve um outro canal ali de renda, entendeu? Por isso que é tão importante você ter alguns canais de renda, porque se aquele cessa, o outro ele continua. Então, de alguma maneira, se você estivesse planejando, você vai ter uma renda de outro lugar, além de ter uma reserva ali para que esses períodos aí que sejam um pouco mais difíceis, eles sejam transpostos, né? Sejam finalizados ali sem que você tenha caído em desespero ou que abale aí sua saúde, tá bom? Então, esse vídeo é um pouco mais longo, né? São 10 itens aí que a gente está falando, mas eu espero que vocês gostem e vamos para o próximo vídeo. É isso. Um abraço, muito obrigado.